Olá, vamos fazer hoje uma análise mais a fundo no Salmo 60 da Bíblia. Isso. E ele já começa, assim, com uma carga emocional bem intensa, né? Exato, uma sensação forte de angústia, talvez até rejeição. O texto dá a entender que Deus se afastou, sabe? Permitiu tempos bem difíceis. É, a imagem é poderosa. Muito. Abalaste a terra e a fendeste. Repara as suas brechas, pois está tremendo. É quase assim um cenário de colapso. E ainda tem aquela metáfora do vinho. Sim, o vinho que nos faz cambalear. Descreve bem o desespero, a desorientação do povo, né? O que leva àquele clamor: restaura-nos. Um pedido direto, no meio da crise. Mas o que me chama a atenção é a virada que acontece logo depois. Surge um contraste bem claro. Sim, muda o tom. Isso. Para os que temem a Deus, o Salmo diz que foi levantada uma bandeira, um sinal talvez de esperança, um ponto de encontro. Apertar aqueles a quem amas. Isso reforça muito a ideia de uma aliança, de um relacionamento especial, sabe? Mesmo com aquela sensação toda de abandono do começo. Mesmo no meio da crise, a relação está ali. Exatamente. A confiança na intervenção divina é o ponto central aqui, eu acho. E a intensidade só aumenta, né? O Salmo então apresenta palavras que são atribuídas diretamente a Deus, vindas do seu santuário. A voz divina entra em cena. É, e é uma declaração de soberania impressionante, reivindicando territórios-chave, Siquém, o Vale de Sucote. Gileade, Manassés, territórios importantes para Israel. E Vifraí é chamado de meu capacete, e Judá de meu cetro. Essas metáforas são muito ricas, né? O capacete para Efraim sugere, tipo, proteção, força militar, talvez ligada às tribos do norte. Faz sentido. E o cetro para Judá aponta direto para a autoridade real, né? Ligada à linhagem de Davi, no sul. É uma afirmação do controle divino sobre todas as partes do povo, assim. E as metáforas para as nações vizinhas, essas são fortes. Ah, essas são fortíssimas. Moabe como minha bacia de lavar. Nossa, o que é fascinante aqui não é só a ideia de domínio, mas de reduzir um rival a um objeto quase doméstico, sabe? Uma subjugação muito visual. É humilhante, né? Totalmente. Edom, sobre quem ele lança a sandália, que era um gesto conhecido de tomar posse, e a Filícia, sobre a qual ele grita em triunfo. A linguagem aqui expressa poder de uma forma muito vívida, muito sem rodeios. Só que é impressionante. Mesmo depois dessa declaração divina tão forte, a incerteza humana volta com tudo. É verdade? A pergunta é quase dolorosa. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? É como se perguntassem, ok, a promessa é grande, mas e agora? Quem vai fazer isso acontecer? A realidade batendo na porta, né? Exato. E logo em seguida vem aquela constatação que parece um soco no estômago. Não és tu, a Deus, que nos rejeitaste e já não sais com os nossos exércitos? Essa oscilação é desconcertante. Essa tensão é o coração do Salmo na minha leitura. Mostra esse conflito muito real entre a fé na promessa divina e a experiência dura da dificuldade, da batalha, da aparente ausência de Deus ali no campo. A fé e a realidade em choque. Exatamente, mas a conclusão não fica na dúvida, né? Ela reafirma a dependência total de Deus, declara que vana é a ajuda do homem, quer dizer, confiar só na força humana não adianta. É inútil. Isso, e termina com uma profissão de fé muito robusta. Com Deus alcançaremos a vitória e Ele esmagará os nossos inimigos. Se a gente olha o quadro geral, é um percurso bem comum em muitos lamentos bíblicos, sabe? Como assim? Começa na queixa, na dor, aí passa pela lembrança do poder das promessas de Deus e culmina numa afirmação de fé, mesmo que as circunstâncias imediatas ali na hora ainda sejam bem sombrias. Entendi. Então essa análise nos leva por uma verdadeira jornada emocional e espiritual, né? Do fundo do poço, da sensação de abandono e derrota, Passando por essa reafirmação quase desafiadora do poder de Deus sobre tudo e todos, até uma declaração final de que a esperança e a vitória vêm unicamente dele. É uma expressão muito honesta da fé, mesmo no meio da adversidade. sim, com certeza. E levanta uma questão interessante para a gente refletir, né?
Como é que a fé, do jeito que é expressa aqui, consegue sustentar juntas a experiência concreta do sofrimento, que é sentida quase como rejeição divina, e ao mesmo tempo a convicção inabalável no poder e na fidelidade de Deus para trazer a vitória final? Manter a crença quando a realidade parece gritar o contrário. É um dos grandes paradoxos, eu diria, da experiência religiosa diante das dificuldades da vida. Como se equilibra isso? É algo que ecoa em muitas tradições de fé, na verdade.